Hello students, olá alunos, tudo bem com vocês? My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização inglesa na África. Vamos lá? Falando um pouco sobre a história da colonização inglesa na África, nós temos uma imagem que ela se refere exatamente àquele período da colonização. Nessa imagem você pode observar algumas, como se fosse uma situação um pouco mais amigável, porém não foi assim que aconteceu. Como nós sabemos, a maioria das histórias da colonização em vários continentes ao redor do mundo, ela não foi feita de uma forma muito amigável, muito pelo contrário. As pessoas elas sofreram bastante com essa espécie de ocupação e nós vamos ver na aula de hoje quais foram as consequências dessas ocupações. Vamos começar falando sobre a colonização britânica na África. No final do século XVIII e meados do século XIX, os ingleses, com enorme poder naval e econômico, assumem a liderança da colonização africana. Combatem a escravatura, já menos lucrativa, direcionando o comércio africano para a exportação de ouro, marfim, tapetes e animais. Como vocês podem perceber, nessa imagem nós temos o continente africano e nele nós podemos observar várias bandeiras que não são dos países propriamente ditos. Por quê? Vamos imaginar a África como se fosse um bolo e cada parte da África foi basicamente dividida para os países europeus. Por quê? Eles perceberam que a África era uma região que possuía muito ouro, muitas pedras preciosas e nisso, com a ocupação, eles poderiam muito bem poder aproveitar e usufruir dessas riquezas que a África possuía. Então, eles acabaram fazendo essas divisões de países e ficou, como vocês podem observar nesse mapa, dividido aí entre os países, principalmente as potências europeias, como Itália, Portugal, a própria Inglaterra, entre outros países. Continuando, vamos ver agora quais foram os países que ocuparam a África. Nós temos a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, Inglaterra, Itália e Portugal. No caso aqui desse continente africano, como vocês podem observar, apenas um local aparece como independente, que no caso seria, nós temos dois na verdade, a Etiópia e a Libéria. Os demais países foram todos ocupados por países europeus. Nós temos também que falar sobre o Commonwealth. O que foi esse Commonwealth? O Reino Unido é parte dessa Commonwealth, uma comunidade de países que inclui ex-colônias britânicas. A monarca britânica é chefe de Estado em alguns desses países, como a Austrália e o Canadá. No caso, o Commonwealth seria uma espécie de acordo em que a coroa britânica, no caso a rainha, iria, de uma certa forma, governar esses locais. Claro, com o apoio das pessoas que moram nesses locais, porém, ela detém um poder até maior, ok? Nesse caso, algumas desses países já já tiveram seu processo de independência, não pertencem mais ao Commonwealth, porém, nós podemos observar que durante muito tempo a coroa britânica ordenava e liderava esses países. Continuando, falando sobre essas ex-colônias britânicas. A Birmânia, atual Myanmar, saiu da Commonwealth em 1948, o Zimbábue em 2003 e a Gâmbia em 2013. A respeito das consequências da colonização inglesa na África, nós temos principalmente a exploração de riquezas, a violência contra os povos nativos
instabilidade política e econômica. E o primeiro artefato, o primeiro tesouro que eles conseguiram extrair da África foram os tesouros de Magdala. No caso aqui nós temos uma coroa, que é admirada pela riqueza de detalhes, e as imagens religiosas esculpidas nas laterais. Lembrando a vocês que muitos artefatos foram retirados da África e estão atualmente em museus na Europa. Eles não foram devolvidos, a maioria deles, é claro, e, enfim, você pode observar a partir daí que muitas das riquezas foram extraídas da África, e isso não foi de forma pacífica, muito pelo contrário. Quando as pessoas, no caso, os colonizadores, foram em busca dessas terras na África, eles acabaram destruindo uma certa população, as suas crenças e o seu modo de vida, principalmente porque o europeu acabou impondo as suas crenças e o seu modo de viver para esses nativos que viviam já naquele continente, no caso, a África. Tudo bem? Continuando. Outro artefato em relação à exploração de riquezas da África foi o traje de casamento que teria pertencido à rainha Woizaro Terunesh. Ele foi feito em 1860 e também foi retirado da África. Temos também a Pedra Roseta, que foi encontrada no Egito e foi fundamental para que os estudiosos conseguissem decifrar os significados dos hieroglifos. Também temos as estátuas de reinos africanos e vocês podem observar que eles possuem detalhes muito fortes em relação ao ouro. Como a região era muito rica em ouro, eles conseguiram extrair o máximo que eles puderam. E também, como último artefato aqui, nós temos os bronzes de Benin e uma curiosidade é que alguns artefatos de Benin foram devolvidos para a Nigéria a partir de 2014. E vocês podem perceber que isso é bem recente, sendo que a exploração da África aconteceu nos séculos 18, 19 e apenas recentemente que eles conseguiram algumas coisas que pertencem à cultura deles. E nesse caso a maioria, infelizmente, ainda está nos museus europeus, enfim, na França e outros países, ok? Então, essa foi a nossa aula. Para fazermos uma breve revisão, nós falamos da história da colonização inglesa na África, quais foram os países que ocuparam esse continente, o que é o Commonwealth, as consequências da colonização na África e quais foram os artefatos usurpados por outros países. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem pesquisar nas nossas referências e agora vocês vão ser direcionados para as atividades na plataforma. Então, vejo vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.